Convidamos o senhor Gustavo a esse debate e acompanhando o senhor Gustavo Vidigal, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Relações Internacionais Federativas. Convidamos a senhora Marilena Chauí, professora doutora de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Convidamos também o senhor Benedito Barbosa, advogado, diretor da Associação Brasileira de ONGs. Convidando o senhor Pablo Hortelado, professor doutor da Escola de Artes e autoridades podem se acomodar. Para darmos início a essa mesa de debate, convidamos a fazer uso da palavra a professora Marilena Chauí. Não, de jeito nenhum. Eu primeiro quero saber o que é governo aberto. Quando eu não souber o que é isso. Pedindo a professora Marilena Chauí, então. E, sobretudo, queria que fosse explicado para mim o que é uma parceria internacional. E por que com os Estados Unidos, que joga arma, drones no Afeganistão, arma química no Iraque, e que é abertíssimo. Então eu queria uma parceria com os Estados Unidos. Para fazer uma nova abertura, uma proposta da professora, o senhor Gustavo Vidigal. O secretário João Antônio está descendo, está recebendo parlamentar, mas eu aceito na verdade, vou esquentar aqui o debate enquanto o secretário João. A ideia desse seminário surgiu, professor, e pessoal que veio, a partir da necessidade. A partir da semana que vem, nós temos um encontro em Londres que da organização que chama OGP, que é uma organização internacional onde os Estados Unidos e outros países fazem parte. E eles elaboram e discutem as políticas para controle, participação, enfim, são vários elementos. Aí, como um elemento preparatório para a ida da delegação daqui da cidade de São Paulo para o evento em Londres, a gente pensou em fazer um debate aqui e incorporar um elemento que para a gente é muito importante, que é a participação social. Dessa tentativa de fazer a discussão dos conceitos que a OGP trabalha com os conceitos que nós trabalhamos em participação social, surgiu a ideia de fazer um grande debate, para discutir a atualidade da participação social, quais os desafios, os mecanismos de participação social que estão colocados para os conselhos, para os grupos de trabalho, para os conselhos gestores dos equipamentos, enfim. A ideia é discutir os desafios da participação social, da mesma forma que a gente discutir quais os mecanismos que a Prefeitura e o Governo Federal estão elaborando para dar mais transparência para as ações da administração pública municipal, para a administração pública federal. Então, o seminário, ele visa discutir os elementos da participação social, como é que tem sido. Qual é o desafio, por exemplo, do Conselho Participativo? O secretário João vai fazer a fala dele sobre isso. Como é que a gente incorpora novos elementos, novos instrumentos de participação social? Então, os aplicativos de telefone, a internet. Como é que a gente amplia a interface do cidadão e o Estado brasileiro? O secretário João está descendo, eu vou continuar falando. Da mesma forma que a gente discute como ampliar o combate à corrupção, como ampliar a interface, como é que a gente amplia a transparência na administração. Então, uma das primeiras ações que o prefeito fez foi criar a Controladoria Geral do município. E trouxe o secretário Spinelli para elaborar e construir, na verdade, essa secretaria.
Esse balanço de 10 meses já sugere uma série de questões que a gente vai discutir ao longo do seminário, hoje, amanhã e sexta-feira. Então, lembrando que amanhã e sexta é na Biblioteca Municipal. A partir dessa experiência de 10 meses, então, de vivência aí da controladoria, e esses 10 meses de elaboração da política municipal de participação social, que o Rogério Coutinho vai ver, a gente chegou à conclusão de que era um momento interessante da gente abrir para o debate, colocar os problemas que a gente tem encontrado, os desafios que têm sido colocados pela administração municipal, e a partir daí pensar o nosso plano de trabalho daqui para frente. Não, a finalidade do seminário, entendi todos. Eu quero saber o que é o conceito de governo aberto, quem inventou, o que é uma parceria internacional, quem está envolvido, que governos estão. Eu quero saber onde eu estou. Bom, a mesa, a gente tem algumas, eu vou até pegar a programação do seminário aqui, para a gente ver que ao longo do seminário a gente vai explicar cada um desses assuntos. Então, na parte da tarde nós temos 4 iniciativas de governo aberto local e uma pessoa comentando. Então nós vamos ter o pessoal o Educação como Desenvolvimento Local na Zona Leste, depois Cuidando do Meu Bairro, Mapeando Dinheiro Público, dinheiro do orçamento público. Depois nós temos Gestão Urbana de São Paulo. Eu acredito que a pergunta da senhora vai ser respondida ao longo do seminário. A gente pode chamar alguém da controladoria para falar um pouco sobre como esse conceito dialoga com os princípios da controladoria aqui, né, e como é que qual tem sido o desafio de estabelecer um diálogo entre a pauta da OGP mundial. Eu quero saber o que é a OGP. Okay. É essa a minha pergunta. A Fernanda então vai desenvolver um pouco. Ela trabalha na Controladoria Geral do município. Ela é uma organizadora. E nós vamos aceitar o desafio que a senhora está colocando como um elemento. O secretário João chegou também. Então, a Fernanda vai falar. OGP, não começou com GA é governo aberto. OGP, Fernanda, por favor. Professora, a parceria para o governo aberto foi proposta pelos Estados Unidos. Lá no fundo, as pessoas não ouviram a questão. Tá, eu vou repetir. A professora Marina Schoy está preocupada porque esse conceito de governo aberto ele foi trazido como um conceito que já está pronto, formulado e já teria sido objeto de uma parceria internacional. Então, ela está preocupada em discutir que base dessa discussão a gente está partindo. Então, é o seguinte, o governo aberto lembra do conceito em inglês Open Government, né? Governo aberto. E ele é um conceito que não vem da parceria em si, não vem do pacto, ele é um conceito acadêmico que tem sido discutido nesse debate sobre governo eletrônico, né, participação. Ele foi incorporado nesse compromisso internacional que agrega mais de 100 países. Para os países aderirem a esse compromisso internacional, eles têm que assinar uma carta de princípios que tem 4 princípios, 4 diretrizes, como a gente fez explicado aqui: inovação, participação, transparência, combate à corrupção e integridade. São mais de 100 países aderiram. O primeiro ano dessa iniciativa foi 2010, se não me engano, 2011. O Brasil presidiu a iniciativa junto com os Estados Unidos. Mas essa presidência é rotativa. No segundo ano já foram outros 2 países e agora são outros. O que está por trás desse conceito, a principal proposta dele é promover um diálogo entre governo e sociedade. Então, cada país tem que elaborar um plano de ação com metas às quais ele tem que responder. O Brasil elaborou esse plano de ação, como os colegas da CGU já explicaram, com o Comitê da Sociedade. O grande desafio que se coloca hoje é envolver mais gente nesse debate. Porque a gente
sabe que ele ainda é muito restrito. Tudo isso que envolve tecnologia, digital, ele é muito restrito. Pode ficar tudo. Então, o grande desafio é envolver a sociedade. Por que trazer isso para o território? Como que a gente pega esse debate que está acontecendo de forma difusa? Não é só um compromisso, né? Ele está acontecendo de forma difusa. Como é que a gente pega esse debate, esses conceitos que estão sendo aplicados e conversados no mundo inteiro? Como é que a gente traz para o município, ressignifica o território, né? E faz o nosso plano de ação, os nossos compromissos junto com a sociedade para desenvolver o governo aberto em São Paulo. Então, não é que São Paulo está aderindo ao compromisso, né? Esse é um compromisso já firmado pelo Brasil, né? Então, a CGU e a Secretaria-Geral da Presidência são responsáveis por esse compromisso no âmbito nacional. Os municípios não aderem. O que a gente está querendo fazer aqui é trazer essa discussão para a cidade de São Paulo e como que a gente envolve a sociedade nessa discussão. Então, a gente está querendo construir juntos. Esse é o primeiríssimo momento de debate, e aí eu acho que é super pertinente essa preocupação do professor de trazer assim, do que estamos falando. Então, a gente está trazendo esse debate para poder firmar essas bases e falar do que a gente está falando. Bom dia a todos. Eu estava numa outra atividade aqui, por dever de ofício, construindo algumas votações na Câmara. Também não vou conseguir ficar até o fim, porque tem uma reunião, despacho com o prefeito e alguns vereadores, mas pela oportunidade de discutir essa questão do governo aberto, eu quero aqui saudar a todos, porque acho que é um debate muito atual. Saudar a professora Marilena Chauí e os demais da mesa, e dizer a vocês que eu parto de um conceito de democracia, que é o conceito que a democracia nada mais é do que um conjunto de regras decididas, debatidas com o conjunto da sociedade e aceita pela sociedade, pela coletividade. Portanto, é óbvio que isso implica em debatermos o conceito também de liberdade na democracia. Aliás, muito atual. Nós temos um desafio enorme. A jovem democracia brasileira tem um desafio enorme, principalmente depois das manifestações de julho, porque o direito de ir e vir, a liberdade, né, no sistema democrático, como eu disse, na minha concepção pactuada, tem, no meu entender, né, critérios. Significa que a liberdade implica em você dialogar aquilo que é da subjetividade de cada indivíduo, com a expectativa da coletividade. Então, acho que nós temos que ver como que nós vamos tatear este caminho da democracia e do seu fortalecimento, porque não sei se é tão democrático 30 pessoas parar a marginal. Não sei se é tão democrático 50 pessoas abrir uma faixa, parar em horário de pico a consolação. Essa questão, esse conceito da liberdade que nós queremos na democracia, é muito importante a gente pautar neste momento, a gente ir construindo uma ideia, né, de democracia que de fato sirva ao conjunto da sociedade. O governo Haddad, nesta ideia, né, de democracia, de construir um governo voltado para a sociedade, tomou algumas iniciativas. A primeira delas foi constituir o Conselho da Cidade. Um conselho de pessoas, de indivíduos representativos da sociedade paulistana, do mundo acadêmico, do mundo empresarial, dos movimentos sociais, das diversas entidades, entidades de todos os segmentos sociais, para ouvir,
ideia que Bobbio classificou do governo público em público, né? Ouvir a sociedade sempre, as críticas, as sugestões. Não montamos o conselho apenas das pessoas que estavam do lado do governo programaticamente, pelo contrário, construímos uma ideia de conselho ampla e que expresse a diversidade da sociedade paulistana. Reativamos os conselhos temáticos na cidade de São Paulo, fortalecendo o Conselho de Saúde, criamos o Conselho na área do transporte, o Conselho de Habitação, os diversos conselhos temáticos estão sendo fortalecidos nas suas respectivas áreas. E retomamos a ideia do fortalecimento nos órgãos que têm interface direta com a população, dos conselhos gestores, que nas duas administrações anteriores funcionaram de maneira precária, em alguns lugares até funcionou bem, outras não, né? Então nós estamos reativando os conselhos gestores, os CEL, os PACs, etc. E tomamos a grande iniciativa de fazer os conselhos participativos nas subprefeituras, conselho regionalizado, territorial, né? Uma eleição marcada para o dia 8 de dezembro. 8 de dezembro será a eleição. Nós temos, se eu não me falha a memória, disputando 1.125 vagas. Nós temos 2.862 ou 67 pessoas inscritas, numa eleição onde todos os eleitores da cidade de São Paulo, todos os cidadãos eleitores da cidade de São Paulo, o conceito de cidadão do ordenamento jurídico brasileiro, né? Nós queríamos ampliar um pouco mais esse conceito para os estrangeiros, para as pessoas que moram aqui em São Paulo, mas têm título de eleitor em outras cidades. Fomos meio que, como é que eu diria, abrimos mão, neste momento, dia 8, desse conselho um pouquinho amplificado, para viabilizar o convênio com a Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral não topou fazer uma eleição, a não ser o conceito de cidadania da Constituição brasileira. Então, nós estamos construindo mecanismos de participação popular e acho que o grande desafio nosso, ao fortalecer essas diversas formas de participação, construir mecanismos institucionais de participação popular, o desafio nosso é ampliar essa questão da participação em outros mecanismos, internet, etc. Serão 125 praças que nós vamos inaugurar, Simão Pedro vai inaugurar, com praça com a internet livre, fáceis. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós estamos com esse desafio atual, as diversas áreas. Essa iniciativa aqui é uma iniciativa da mais alta importância. Gustavo e a sua secretaria estão de parabéns, e acho que são iniciativas como essa que nós vamos aperfeiçoando os mecanismos de participação democrática nesse governo do prefeito Fernando Haddad. E para o prefeito Fernando Haddad, essa é uma questão fundamental, né? Porque o governo do Fernando Haddad, desde o seu primeiro dia, tem sido um governo transparente em todos os seus aspectos, né? Foram diversas as audiências para construir o programa de metas, foram diversas as audiências públicas para construir o plano diretor, mas outras tantas serão realizadas agora na Câmara Municipal. Nós queremos oferecer à cidade mecanismos novos de participação popular e, de fato, que esse governo seja um governo que não só decide e implemente o seu programa de governo objetivamente, mas que nessa interação sociedade-governo procura ser influenciado constantemente pelas ideias de todos aqueles que participam, que queiram participar de um processo amplo de democracia do nosso governo. Então, parabéns pela iniciativa.
desejo aqui sucesso nesse debate, que nós possamos sair daqui com boas resoluções para que a cidade de São Paulo possa, de fato, ter um governo aberto em todos os aspectos. O poder público é público. Eu quero colocar, então, em primeiro lugar, bom dia a todas e a todos. Agradecer o convite que me foi feito. Eu diria que considero que esse convite foi feito por dois motivos. O primeiro, porque eu sou uma petista radical convicta, mas o segundo, porque eu ando muito pessimista. Então, acho que as pessoas queriam ouvir meu pessimismo, e é esse o serviço que eu vim fazer aqui. E por isso que eu queria ser esclarecida a respeito do que é que nós estávamos falando e a partir de onde estávamos falando, para eu saber qual dos meus pessimismos devia aparecer. Eu tenho vários, para eu escolher qual deles devia aparecer aqui. Eu precisava saber do que se tratava. Eu queria, então, começar com algumas colocações bem gerais, para poder depois afunilar. E eu penso que a discussão feita pela primeira mesa e depois agora claramente pelo João, deixam claro que as manifestações de junho e julho abalaram os nossos governantes para frente e para trás, e várias discussões que vinham sendo feitas se aceleraram, e acho que esse do governo aberto, como ele está ligado aos meios eletrônicos, pelo que eu pude entender, parece uma chave interessante por causa das redes sociais. E eu vou dizer para vocês que não é. Então, eu queria começar dizendo que, contrariamente à definição da democracia pelo liberalismo, de que a democracia é o regime da lei e da ordem para a garantia de liberdades individuais, e que, portanto, a democracia é um conjunto de regras pactuadas, contrariamente a essa ideia liberal da democracia, eu considero que a democracia é uma forma de sociedade, e não de um regime político. Uma sociedade democrática terá um regime político democrático. E a sociedade democrática é aquela que é capaz, ininterruptamente, de instituir novos direitos, de criar direitos, de ampliar direitos. E com essa criação ininterrupta de direitos, ela é uma sociedade histórica, no sentido de que ela está aberta ao tempo, e não uma sociedade fechada num conjunto de regras previamente dadas. Então, como eu penso que a democracia é isso, eu penso que uma sociedade democrática é inseparável da figura da cidadania. A cidadania não é alguma coisa que a gente cria, a cidadania é um modo de ser daqueles que vivem numa sociedade democrática. Porque o cidadão é o sujeito de direitos, aquele que cria direitos, goza de direitos, frui direitos e transforma direitos. Então, com essa perspectiva da democracia, eu penso que um dos direitos fundamentais existentes na democracia, ao lado de todos os direitos sociais, que são direitos econômicos, políticos e culturais, há um direito essencial, sem o qual a democracia não pode funcionar, que é o direito à informação. Só quando eu estou informado sobre alguma coisa é que eu posso pensar sobre ela, deliberar sobre ela, debater sobre ela e tomar decisões a partir dela. Portanto, a informação é o coração mesmo da prática de uma sociedade democrática, em qualquer nível. Não apenas no nível do poder político ou do poder estatal, mas no nível de todas as instituições sociais. É assim, na escola, no trabalho, no hospital, na rua, em todos os campos,
de uma sociedade democrática, eu tenho que estar informada. E mais, não só o direito de receber informação, eu tenho que ter o direito de produzir informação e de informar os outros. Então, é no conjunto dessa ideia de informação que eu gostaria de colocar a questão das redes sociais. Só que a questão das redes sociais só se esclarece para mim se eu a situar no interior do neoliberalismo. Eu preciso entender como o neoliberalismo funciona para eu poder entender o modo de funcionamento das redes sociais nas nossas sociedades. Elas poderiam funcionar talvez de outra maneira, num universo não liberal. Mas elas funcionam no universo neoliberal. Então é disso que nós temos que falar. Então, nós sabemos que o neoliberalismo possui 7 características principais. A primeira é, ele desmontou a forma da produção industrial de tipo fordista, ou seja, a planta industrial que controlava desde a extração da matéria-prima, o seu transporte, a sua transformação em produto, até a sua ida em direção ao mercado de consumo e a sua distribuição. A forma fordista industrial é aquela que tem o controle do processo de produção do princípio até o fim. Ela é caracterizada pelas ideias de durabilidade e qualidade dos produtos. E por isso ela ligava à ideia de formação de estoques. Então, na forma fordista, a planta industrial é o espaço no qual os trabalhadores se percebem como classe. Tem referências entre si como classe e se organizam como classe. E é a partir, portanto, do referencial posto pela materialidade da produção que a classe se exprime nas suas organizações. A forma neoliberal consiste em desmantelar essa forma da produção industrial, fragmentando e dispersando a produção pelo planeta inteiro, terceirizando e precarizando o trabalho, fragmentando todas as formas de trabalho elas próprias, de tal modo que os trabalhadores perdem os seus referenciais de espaço, de tempo, de organização e de luta. Ela fragmenta e dispersa a classe trabalhadora, ou todas as classes populares, pela maneira como agora o trabalho é realizado. Além disso, ela não opera mais com a noção de estoque, isto é, da durabilidade e qualidade dos produtos. Ao contrário, ela opera com a noção do descartável. Não há mais estoques. Tudo é descartável e você faz na quantidade mínima que pode escoar no mercado aqui e agora. Segunda característica, o desemprego é estrutural. Nas formas anteriores do capitalismo, o desemprego era um acidente num momento de crise do capital. Agora não. Agora ele opera promovendo o desemprego. Por quê? Em primeiro lugar, porque essa forma do capitalismo não produz a inclusão de todos os indivíduos na economia, portanto, no mercado de trabalho e no mercado de consumo. Ela opera, ao contrário, por exclusão, sob a forma do desemprego e da criação de um exército de reserva de caráter planetário que permite controlar a baixa contínua dos salários dos empregados. Além disso, o desemprego é estrutural porque o trabalho opera a partir dos desenvolvimentos de instrumentos tecnológicos que mudam, que vêm numa velocidade muito grande, mudam numa velocidade muito grande e tornam as qualificações para o trabalho obsoletas num tempo muito rápido, desempregando os que estavam empregados. Terceira característica, ela opera sob a forma do controle e da vigilância, que se realiza não mais através da presença do DRH das empresas, do gerente, a forma taylorista de controle,
ela se realiza através do controle e da vigilância tecnológicos. É um. Cada vez que eu faço isso no meu trequinho, tem um centro que me controla, me vigia e sabe o que eu estou fazendo. Não é brincadeira isso. Não é a sociedade da liberdade, é a sociedade da vigilância e do controle em escala planetária. A web ligada à internet está ligada ao Internet Protocol, que tem 2 sedes nos Estados Unidos, uma sede no Japão, e essas 3 sedes detêm o monopólio de todos os endereços do planeta. Todos. Quarta característica do modo neoliberal. O modo neoliberal produz uma mudança no modo de inserção da ciência e da técnica na economia. Nas formas anteriores do capitalismo, a ciência era pesquisa básica, pesquisa teórica, cujos resultados podiam ser aplicados pela tecnologia ao ato para a acumulação do capital. Agora não. Agora a ciência e a técnica se tornaram forças produtivas. Ou seja, o que se diz é que o capital das empresas é o conhecimento, ou o capital intelectual. É a ideia que aparece nessa expressão que nós usamos sem muita reflexão, que nós vivemos na sociedade do conhecimento. Dizer que nós vivemos na sociedade do conhecimento não é dizer que conhecemos muito. O conhecimento avançou. Olha, tem um Galileu em cada esquina, um Freud em cada boteco, um Einstein em cada armazém, sabe? Não é isso que sociedade do conhecimento. Sociedade do conhecimento significa que é o saber técnico-científico a força produtiva do capital. Isso significa que os cientistas, os técnicos, não pertencem mais, como eles pertenciam e gostavam, à classe média. Eles pertencem à classe trabalhadora, porque eles são força produtiva do capital. Quinta mudança do capital, ele opera uma transformação absolutamente gigantesca na nossa experiência do espaço e do tempo. A nossa experiência do espaço e do tempo é a experiência do nosso corpo. O espaço é para nós um espaço topológico. A palavra topos em grego que quer dizer lugar. O espaço é o longe, o perto, o alto, o baixo, o caminho, a mata, o céu, o mar, a praia, a cidade, o campo. Isso é o espaço. Que é o espaço onde está o nosso corpo. E esse modo da produção, um modo de produção que aniquila o espaço. Primeiro porque fragmenta o espaço. O espaço está todo fragmentado em escala planetária, porque a produção foi inteiramente dispersa e fragmentada. A mesma coisa ocorre com o tempo, aquilo que a gente chama de cronia, ou cronos, que é tempo em grego. Então, o que é o tempo? O tempo é a experiência que nós temos de que nós nascemos e de que nós morreremos, de que existe o passado como memória, o presente como aquilo que nós vivemos, o futuro como esperança e expectativa. O tempo é esse movimento de um acontecer. Esse tempo é destruído na forma neoliberal, porque ele também é fragmentado. Ele é inteiramente fragmentado e dispersado. No entanto, por meio dos instrumentos eletrônicos, por meio da tecnologia eletrônica, vai haver uma reunificação imaginária do espaço disperso e do tempo disperso. Pelas tecnologias eletrônicas, o espaço se torna aqui. É a tela. É isso o espaço. Não tem longe, não tem perto, não tem distância, não tem geografia, porque o mundo inteiro me é dado de uma só vez a cada aperto que eu faço do botão na tela. O espaço se transformou, portanto, no aqui. E o tempo se reduziu ao agora. Porque no mundo virtual não tem presente, passado nem futuro.
O mundo está completamente dado sempre. E, portanto, a tela me dá o tempo atual. Nós vivemos, portanto, numa experiência de atopia, ausência de espaço, e de acronia, ausência de tempo. E é isso que é alimentado ininterruptamente pelos meios eletrônicos e particularmente pelas redes sociais. E última característica, esse modo de produção do capital opera por guerra e extermínio, isto é, não opera pelas formas clássicas do imperialismo e do domínio geopolítico de zonas de influência, mas opera pura e simplesmente pela guerra e pelo extermínio. Esse é o belo mundo, o admirável mundo no qual nós vivemos. E é neste mundo que se situa no Brasil uma nova classe trabalhadora. O nosso governo diz que existe no Brasil uma nova classe média. Não existe. Não tem uma nova classe média no Brasil. Só haverá uma nova classe média no Brasil se você aceitar os instrumentos dos institutos de pesquisa de mercado, que dividem as classes em ABCD e usam como critério a renda, a profissão e a escolaridade. Se usar esses critérios superficiais, você pode dizer que cresceu, pelos números de que se dispõe, cresceu na suposta classe média. Isso não é definição de classe social. Uma classe social é definida a partir da forma da propriedade. No mundo capitalista existem duas classes sociais fundamentais, definidas pela forma da propriedade. A classe dominante, que detém a propriedade privada dos meios sociais de produção. E a classe trabalhadora, que detém a propriedade, entre aspas, da força de trabalho. Essas são as classes que constituem o mundo capitalista. A classe média é um setor que não pertence a nenhuma das duas classes fundamentais. É uma classe que, pela sua posição, ela não é proprietária dos meios sociais de produção e ela não é detentora da força produtiva que acumula, que produz, acumula e reproduz o capital. Ela se situa nesse intervalo. Antigamente, ela era definida pelas profissões liberais, pelo pequeno comércio, pela pequena propriedade fundiária e pelas burocracias estatais e empresariais. Ocorre que as profissões liberais se tornaram todas assalariadas. Você tem uma empresa de arquitetura, empresa de engenharia, empresa de saúde, empresa de educação. Você tem os empresários, que são os proprietários destes meios de produção, e você tem os arquitetos, engenheiros, médicos, advogados, todo mundo que é assalariado. Eles vão ficar uma arara de saber que eles caíram da classe média para a classe trabalhadora. Mas é o que aconteceu. É tudo assalariado. Na medida em que a ciência se tornou força produtiva, os cientistas, os intelectuais, os pesquisadores, tudo na classe trabalhadora, não na classe média. A pequena empresa de comércio, com as franquias oligopólicas mundiais, ela não é mais proprietária efetiva. Ela é simplesmente uma subsidiária, uma usuária de um capital que não é dela. Sobraram para a classe média a burocracia estatal, a burocracia empresarial e alguns setores do pequeno comércio não ligado e da pequena empresa familiar que não estão ainda engolidos pelos oligopólios internacionais. Então, no Brasil, tem uma nova classe média, porque tem uma nova classe média no mundo, uma nova classe trabalhadora no mundo. Toda essa descrição que eu fiz do que aconteceu com a antiga classe média significa ter uma nova classe trabalhadora no mundo, não é só no Brasil. Bom, no Brasil, o que é que nós temos? Nós temos, evidentemente, a classe média de sempre, né? Que não sabe que não é mais classe média, verdade? Ela é tonta, ela não sabe, né? Ela está convencida de que ela tem um apartamento no condomínio com 4 suítes. Eu tenho um amigo europeu e ele disse, isso é que a classe média brasileira adora banheiro, viu? 4 suítes, né? Pra quê? Né? Um amor pelo banheiro. Bom, então,
com 4 suítes, a roupa de marca, o carro importado, né? Trabalha feito uma louca para fazer um empréstimo no banco para comprar essas coisas todas. Ela quer os filhos na escola privada. Ela tem certeza de que ela vai ser bem tratada com o plano de saúde privada. Na hora que ela fica doente, ela vê o que acontece com o plano de saúde privada. Ou seja, isso aí está aí. Só que está aí, em parte, é materialmente verdadeiro, é uma classe média. Mas a maior parte disso tudo já virou imaginário, porque os caras não fazem mais parte da classe média. Mas é esse gigantesco imaginário. Por que esse imaginário? Porque esse é o lugar social da classe média. Ela não ocupa nem o polo da propriedade privada dos meios sociais de produção, nem o polo da força produtiva. Ela ocupa um lugar cuja única função é ideológica, de transmissão das ideias da classe dominante para difundi-las pela sociedade inteira. Isso significa que a classe média vive no imaginário. E esse imaginário tem 2 lados. Ela tem um sonho. O sonho é que ela vai se tornar burguesa. Isto é, ela imagina que se ela poupar bastante, tiver um apartamento bonito, grife na roupa, perfume importado, ela virou burguesa. Não virou, coitada. Para virar burguesa você tem que ter a propriedade privada dos meios sociais de produção. E não ter bastante dinheiro na poupança. Nem o carro importado, nem muito empréstimo. Isso não se transforma em burguesia nunca. Você continua lá. O sonho é esse. Mas ela tem um pesadelo. O pesadelo é cair na classe trabalhadora. Em função deste sonho, deste pesadelo, o que é que a classe média deseja? Qual é o imaginário da classe média? O imaginário da classe média é ordem e segurança. E por isso ela é conservadora, reacionária e proto-fascista. Isso é a classe média. E quando as pessoas dizem, mas você não pertence à classe média? Eu digo, sim, isso que eu estou fazendo se chama consciência de classe. Já ouviu falar em consciência de classe? É isso que eu estou fazendo aqui. Então, só que a classe média também oscila. Porque uma parte da classe média é capaz de perceber a dominação, a expoliação, a exclusão, a injustiça e se rebelar contra isso. Então você tem estudantes, jornalistas, lideranças religiosas que vão para a esquerda. Só que a peculiaridade da classe média, quando ela vai para a esquerda, é que ela é de extrema esquerda em geral. E por isso ela é voluntarista. Ou seja, ela acredita que amanhã é amanhã mesmo, amanhã que está no calendário. E não amanhã aquilo que virá de manhã no calendário. De todo modo, a classe média é contraditória. O que acontece com a nova classe trabalhadora? A nova classe trabalhadora, agora eu vou falar particularmente da nossa, precarizada, terceirizada, essa nova, ameaçada do desemprego continuamente, ela está alocada sobretudo em todos os setores que operam com as novas tecnologias. As novas tecnologias eletrônicas. Portanto, na materialidade cotidiana do seu trabalho, a nova classe trabalhadora opera com a fragmentação e dispersão real do mundo, ou seja, do espaço e do tempo, e com a unificação imaginária do mundo. Ela opera, portanto, no campo de uma dispersão e fragmentação na qual ela não possui identidade, e o imaginário do aqui e do agora, que unifica o espaço e o tempo. Portanto, não tem importância se as manifestações foram da classe trabalhadora ou da classe média. A discussão, se elas foram majoritariamente da classe média, porque a classe média está descontente com os programas sociais do governo e quer manter os seus padrões. Ou se foi a rebeldia da nova classe trabalhadora, que está atada
a essa desgraceira que é o neoliberalismo e a ameaça contínua não só da precarização, mas do desemprego permanente e da falta de futuro, não tem importância. Não tem importância qual foi a composição social das manifestações. O que importa é que os manifestantes, os estudantes, sejam eles de classe média ou os que vieram do ProUni, do ReUni, das cotas públicas, portanto os trabalhadores, os estudantes que pertencem à classe trabalhadora e que são de famílias da classe trabalhadora. Então, os estudantes, sejam eles de classe média, sejam eles provenientes da classe trabalhadora, e os jovens trabalhadores ligados a todas as tecnologias eletrônicas, tiveram uma maneira de produzir a comunicação, que foi através da rede social. O que a gente costuma dizer é que a rede social quebra o domínio da desinformação produzida pela grande mídia. Sim e não. Porque quando você toma o modo de funcionamento das redes sociais, na medida em que elas operam na fragmentação e dispersão do espaço e do tempo, e na unificação imaginária do espaço e do tempo no aqui e agora, na tela, elas operam com as características que são próprias dos meios de comunicação de massa. Elas operam de modo... As convocações são... A interlocução é indiferenciada. Eu converso com qualquer um. E no caso da manifestação, eu podia ter feito uma convocação para o show da Madonna, para o show da Beyoncé, para uma maratona de bicicleta, e teria 100 mil, 200 mil pessoas na rua. É indiferenciada. Segundo, ela é efêmera. Porque é o aqui e o agora. Não tem presença, não tem tempo. Então ela é um ponto no agora, um ponto no aqui. Ela é um evento. É por isso que você tem pequenas manifestações. O grupo que vai, eu vou falar desse grupo já já, que vai botar os pneus em cima do trilho do trem, o grupo que vai parar lá a Dutra. Você tem pequenos núcleos pipocando aqui e ali. Mas as manifestações, por enquanto, acabaram. Porque elas foram um evento. Um evento. Terceira característica, por ser indiferenciada e por ser um evento, ela opera de maneira mágica. Ou seja, do mesmo modo que basta eu apertar um botão e o mundo aparece na minha tela, basta eu ir para a rua e o mundo todo vai acontecer segundo a minha vontade. É uma concepção mágica da política. E que leva à recusa de todas as formas institucionalizadas da política. Que leva à recusa de todas as mediações que a política exige. Porque eu quero que a política seja a ação direta, imediata, aqui e agora, igualzinho ao meu dedinho apertando o botão. É isso que eu quero. Portanto, eu tenho uma compreensão empobrecida e muito perigosa da política. Porque se é verdade, e os manifestantes tinham toda a razão de gritar contra a corrupção, bom, faz 40 anos que não vão fazer outra coisa senão gritar contra a corrupção da política no Brasil, isso está ligado à estrutura do sistema político, à estrutura do sistema partidário, ao modo como a ditadura montou o sistema partidário e eleitoral no Brasil. E, portanto, nós precisamos de uma reforma política que derrube isso e que produza uma nova institucionalidade. E se em vez de eu considerar que a minha ação é uma ação no tempo da presença, junto com os outros, e no tempo do tempo, isto é, do desenrolar de uma ação, se eu pensar que eu estou na praxis, eu vou pensar na transformação da política e não na recusa pura e simples dela, que esse meio eletrônico me permite fazer. Então, eu diria que os trabalhadores que estiveram nas manifestações, assim como os jovens estudantes de classe média que estiveram nas manifestações, eles as convocaram por meio de um instrumento que é um instrumento do cotidiano deles. No caso dos jovens trabalhadores, é a materialidade do trabalho que eles fazem. São as condições materiais do trabalho deles. Não a invenção.
Mas, ao mesmo tempo, o modo de operação disso é inteiramente imaginário e efêmero, volátil, ligado ao acontecimento aqui e agora. Então, essas características das manifestações fazem com que os que estão no plano das instituições políticas tenham que pensar não como simplesmente aproveitar esses meios eletrônicos, aproveitar as redes, aproveitar isso. Tem que fazer, mas tem que pensar como é que você transforma isso. Você só fará governo aberto se você não usar acriticamente, indiscriminadamente, bobamente, um instrumento que tem tudo contra a organização espacial, a organização temporal, a vida em presença um do outro, portanto a vida social e comunitária. É isso que esse instrumento faz. Esse instrumento é antipolítico. E se eu vou politizá-lo, eu tenho que repensá-lo de ponta a ponta. E não usá-lo tal como ele está aí. Porque tal como ele está aí, ele é igualzinho à mídia. Ele é pior até, porque ele ainda fragmenta mais. Ou seja, eu queria encerrar contando 2 casos. Há poucos dias eu tive que ir a um congresso em Salvador e eu resolvi almoçar no aeroporto de Congonhas, que tem um restaurante lá que é bom e tal, e ficava mais fácil para mim. Eu sentei nessa mesa com meu marido e tinha uma mesa lá e uma outra mesa lá, várias mesas, mas eu vou me referir a essas 2 porque elas são muito interessantes. Na mesa de lá eu vi que eram 2 rapazes. E um deles estava, assim, virando para a comida. Eu pensei, deve ser alguém religioso, porque ele está rezando, dando graças, né, pela refeição. Aí ele levantou a cabeça e estava com o celular. E o outro tinha um tablet ligado. Eles passaram o almoço inteiro sem trocar uma palavra entre si. Um conversou no celular e o outro mexeu no tablet. Não houve nenhuma interação entre eles. O fato de haver presença, o fato dos corpos estarem ali, era completamente irrelevante, porque o mundo estava noutro lugar. Na outra mesa era a mesma coisa, igualzinho, só que eram 2 mocinhas. E ali já era uma coisa mais engraçada, porque os 2 achavam executivos, sei lá o que eles eram, tudo era muito sério. Elas deviam estar vendo o consumo, sei lá o que elas estavam fazendo, elas estavam muito avisadas. Mas cada uma ria com o seu interlocutor aqui, ó. Uma não ria para a outra. Elas não tiveram nenhuma interação, nenhuma relação umas com as outras. Quando eu digo que o que está sendo produzida é uma insociabilidade, as pessoas não acreditam. Mas é uma ausência. Você se relaciona com o ausente, você não se relaciona com o que está presente. E o segundo elemento que eu quero contar, que eu quero colocar, é a ideia de que a rede social derruba a mídia e que ela é um instrumento de transparência, de abertura e de democracia. A primeira dificuldade que eu tenho para considerar que em si mesmo ela é um elemento democrático é o fato da concentração e vigilância planetária. Né? Nós estamos sob a vigilância e o controle planetário. Eu vou contar 3 casos, se você perguntam. O segundo, antes do terceiro, o segundo é o seguinte. Eu tenho um plano de saúde. E eu achei que ele estava péssimo. Então, telefonei para a empresa e disse, eu quero mudar meu plano de saúde. Só tem que fazer isso pela internet. Então, fui na internet, fiz todos os meus... Não mudou nada, viu, gente? Ninguém me atendeu. Eles continuam lá, mas no dia seguinte, quando eu abri meu e-mail, tinha 30 ofertas de 30 diferentes planos de saúde para mim. Alguma coisa aí, né? E no outro dia a mesma coisa. Aí eu falei, claro! Eles estão me vigiando! Eles me têm no bolso deles! Eu escrevi para um plano de saúde e pronto, agora todos vêm. Cumpri imóveis na Toque Stock. No dia
seguinte, o Oeste, o Carrefour, o Ponto Frio, as Casas Bahia, todos mandaram e-mail para mim. Nós estamos na sociedade da vigilância e do controle e não da democracia. É isso que está acontecendo. Então tem que pensar nesses instrumentos. Não pode ingenuamente achar que esses instrumentos, enquanto tais, democratizam. E finalmente, minha última história. Eu fui convidada pelo Adalto Novaes, que tinha sido solicitado pelo comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro para um curso sobre violência. Porque diz o comandante, a Polícia Militar do Rio de Janeiro foi completamente esquizofrenizada. Primeiro, ela recebeu as ordens da ditadura e era: você mata e tortura. Aí veio o governo do Brizola, direitos humanos. Aí veio o governo do Moreira Franco, mata e tortura. Aí veio o novo governo do Brizola, direitos humanos. Aí veio, e assim, ele dizia: a polícia está completamente alucinada, não sabe mais nada, não entende mais nada. Então precisa conversar com a polícia, que é diferente do nosso caso aqui, porque aqui nós temos o regime totalitário do PSDB. Há 30 anos aqui, né? Começou como motor e está até agora com essa flor da Opus Dei, que é o Alckmin. Então é diferente, o caso de São Paulo é diferente. Eu estou falando no caso do Rio, porque no caso do Rio houve mudanças e a polícia não sabia mais o que fazer. Bom, então eu fui lá. Fui lá e eu fiz uma conferência sobre o mito da não violência brasileira, explicando que a sociedade brasileira é violenta, e pegando cada coisa na organização social brasileira, no cotidiano, na linguagem, tudo, de tal modo que a violência policial é um caso da violência que é constitutiva da sociedade brasileira, e nós temos um mito, que é o mito de que nós somos um povo pacífico, ordeiro, generoso, sensual, acolhedor. É isso que nós somos, né? Bom, então, fiz isso. Veio um jornalista da Folha de São Paulo me entrevistar. Ele estava lá. Por que ele estava lá? Já não sei. Tava lá. Aí eu disse: eu não falo com a mídia. Vocês sabem, desde 2004 eu não falo com a mídia. Me relaciono. Não, mas professor, eu não falo com a mídia. Ele não teve dúvida. No dia seguinte, lá me fizeram uma pergunta sobre os black blocs. Então eu disse: olha, eu não tenho uma posição formada sobre os black blocs, porque eu não sei nada sobre os black blocs. O que eu posso falar é que há vários tipos de violência no campo da política. Você tem a violência revolucionária, que é aquela em que você visa não destruir esta ou aquela pessoa, matar este ou aquele, você visa destruir as instituições e criar uma sociedade nova. Você tem a violência anarquista, que é a da ação direta, imediata, e que visa a destruição de todos os objetos que simbolicamente indicam poder. É por isso que o quebra-quebra, quando quebra o trem, quebra isso, é uma ação anarquista. A ação anarquista visa os símbolos daquele poder que te oprime. Então existe a violência fascista. A violência fascista é dirigida contra pessoas. Ela é dirigida contra o outro, porque ele é outro. Ela é dirigida contra a diferença. Ela discrimina em termos raciais, em termos religiosos, em termos sexuais. Essa é a violência em estado puro. Onde colocar os bloqueados não faço ideia, porque eu não desconheço. Folha de São Paulo, manchete no dia seguinte. Professora da USP, Chauí, diz que Black Bloc tem inspiração fascista. Bom, se a Folha tivesse dito isso, parabéns para a Folha, ela já disse coisas tão piores. Né? Isso é um beijinho de cor. O que foi impressionante foi que alguns pegaram isso e colocaram nas redes sociais e transformaram numa discussão em que os Black Bloc queriam me matar. No dia 7 de setembro, no Rio, os Black Bloc iam em cartazes, em vários cartazes, um deles dizia assim: Chauí é a favor do desaparecimento de Amarildo. E foram as redes sociais que fizeram isso. E as redes sociais fizeram isso porque elas incorporaram, sem nenhuma dificuldade, uma
mentira, uma infâmia que um grande meio de comunicação tinha feito, que é a Folha. Então dizer que a rede destrói o monopólio e a desinformação, vamos devagar como andou. A coisa anda junto. E é preciso lembrar que os grandes meios têm eles próprios as suas redes. Né? Tem os seus servidores, suas redes, seus blogs, seus sites, tem tudo. Eles estão presentes em tudo. Então, para concluir, acho uma maravilha o governo aberto. Gostaria que não se chamasse Open Government. E eu vou explicar por quê. Para os mais jovens, existiu durante o período da ditadura um humorista maravilhoso, um escritor, um ensaísta, chamado Sérgio Porto, e que tinha como pseudônimo Stanislau Ponte Preta. E o Stanislau Ponte Preta fazia comentários galhofeiros, irônicos e críticos contra a ditadura. E ele se chamava, a coluna dele se chamava FEBEAPA, o festival de besteira que assola o país. Eu penso, agora estou falando da minha experiência universitária, em termos universitários, nós estamos em pleno FEBEAPA. Acaba de ser colocado, aqui em São Paulo pelo menos, que para você, a primeira vez que eu ouvi ranquear, eu escutava uma outra palavra. Eu escutava franquear. Eu pensava, mas vai franquear o quê? Demorou para eu perceber que estavam falando de ranquear. Então vai a USP precisa se ranquear, fica lá em cima, tá lá. E para isso ela precisa se internacionalizar. E para se internacionalizar, ela deve dar os cursos, não só os de pós-graduação, mas os de graduação em inglês. E o reitor Rodas está criando cursos de inglês para os professores da USP, para eles darem os cursos de graduação em inglês. A FAPESP, quando você faz relatórios de viagem, quer que o relatório seja em inglês. A CAPES, quando você faz o relatório, quer que seja em inglês. O CNPq quer que o relatório seja em inglês. É um FEBEAPA por 3 motivos. Ninguém sabe inglês. Então, o que você tem é a língua portuguesa com palavrinha, a sintaxe e a gramática portuguesa com palavrinhas em inglês, em geral erradas. Por exemplo, é comum os brasileiros acharem que eventually significa eventualmente. Não, significa futuramente. Os brasileiros acham que actually significa atualmente. Não, significa realmente. Ou seja, um monte de palavras que o brasileiro não tem ideia do que significa. Além das construções. Por exemplo, você não diz em inglês my intention is. Não, isso em francês talvez dissesse. Nós dizemos em português. O inglês diz the aim of this paper is. Então tem um besterol, porque tem tudo escrito numa coisa que não é nada, porque não é português e não é inglês. Está lá. A segunda estupidez já imaginaram cursos de literatura brasileira em inglês? Literatura portuguesa em inglês? E, no caso da filosofia, nós passamos 50 anos construindo e criando um vocabulário filosófico na língua portuguesa, porque não existia. Na língua portuguesa não havia filosofia, não havia um vocabulário de filosofia. Nós construímos isso. Agora vai passar para coisa nenhuma. Então tem um FEBEAPA, e é por causa desse FEBEAPA que eu não gosto de Open Government. Governo aberto. Ponto. Parágrafo. Obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra agora o senhor Benedito Barbosa, advogado da União do Movimento de Moradia. Bom, então eu queria agradecer primeiro o convite aqui da Secretaria de Relações Internacionais, que fez o convite para a gente do Movimento de Moradia participar aqui desse debate, né? E também, claro, né, a gente já tem Vera, a professora Marilena Chauí, e eu não conheço, né, o Pablo, né? A gente, para participar aqui desse debate, né, 2 questões, né, que eu queria colocar, né, e fazer uma reflexão um pouco
sobre essa questão dos processos participativos, né? Inclusive eu vejo aqui, né, as colocações na primeira mesa. Queria fazer uma referência, primeiro dizer que há uma crise, mesmo com essa quantidade enorme de processos de conferência, mesmo com a informação que o João Antônio colocou aqui, e outras pessoas também falaram aqui na mesa anterior em relação à participação, à criação aí dos conselhos participativos, que vão mais de 2.800 pessoas participar dos processos de conselho participativo. Eu participei do Conselho Nacional das Cidades, né, durante 2 mandatos do Conselho Nacional das Cidades. Nós temos lá no Conselho Nacional das Cidades mais de 150 resoluções, né, que falam sobre essa questão do acesso à cidade, do direito à cidade, uma série de deliberações de questões relativas ao debate das cidades, né, e a Conferência Nacional e o Conselho Nacional das Cidades, por exemplo, não é deliberativo, né? Então, o ministro das cidades sequer, né, encaminha, né, precisa do Conselho ficar lá pressionando o ministro das cidades para que ele encaminhe as deliberações, porque as deliberações ficam lá, ou as recomendações do Conselho Nacional das Cidades, mas não são encaminhadas. Ou seja, você tem uma série de deliberações, de encaminhamentos do Conselho Nacional das Cidades, mas elas não são encaminhadas. Então, querendo dizer o seguinte, né? Você tem, e mesmo aqui em relação aos conselhos participativos, né, nós participamos aí do processo de debates, né, do plano diretor aqui no município de São Paulo, e a lei do plano diretor acabou de chegar lá na Câmara Municipal, e a semana passada, um segmento, né, de debates da sociedade civil, né, chamado Fórum Suprapartidário, realizou um debate lá na Câmara Municipal sobre a questão da gestão democrática, né? A gente foi lá, participamos desse debate, estivemos lá no debate, e ao analisar, né, o espaço, né, o ponto, né, sobre gestão democrática no plano diretor, né, que fala das conferências municipais, fala da conferência municipal, dos processos de conferência municipal, fala das comissões, né, temáticas relacionadas, né, à política urbana, fala do Conselho Municipal de Política Urbana, do debate do Conselho do Fundurb, né, que é o Fundo de Urbanização, que vai discutir os CEPAC, né, que vai deliberar sobre os recursos do CEPAC das operações urbanas, né. Nenhum desses espaços, né, né, que está lá no plano diretor da cidade de São Paulo, do jeito que eles estão constituídos, né, eles são deliberativos, né. Ou seja, eles falam que essas comissões, o Conselho fala que vai encaminhar, que vai propor, que vai discutir, que vai debater, né? Mas nada, né, do que está lá no plano diretor, na proposta atual do plano diretor, na lei, né, atual, né, que é o projeto de lei 688/2013, né, que é o número da lei do PL do plano diretor, né? Nada do que está lá, né, das comissões e dos espaços de participação proposta, mesmo depois das mobilizações, né, de junho, mesmo depois da gente ter participado dos vários debates das subprefeituras, de termos propostos que esses espaços pudessem ter ou se configurar em algum espaço de deliberação, eles não são deliberativos, né? Então e uma outra questão também que aconteceu a semana passada, né, que vale a pena também fazer referência aqui, né, até para a gente poder debater nessa relação, né, ou esse conflito, né, entre a democracia participativa, os espaços de participação, e a democracia representativa, falando mais, né, em relação à Câmara Municipal. Foi votado na Câmara Municipal semana passada, né, a Operação Urbana Água Branca, né, a lei da Operação Urbana Água Branca, né. Não sei se algum de vocês, né, as pessoas aqui ouviram, né, e a discussão da Operação Urbana Água Branca, né, eu pude participar, não sei se a Jupira está aqui ainda, né, que participou também, está lá no FUNE, pode depois detalhar, né, essa questão, né, com mais, inclusive, que participou mais diretamente, inclusive, desse processo, né. Esse debate foi por mais de 3 anos, né, discutido com os movimentos sociais, né, com os setores e os segmentos envolvidos no debate da Operação Urbana Água Branca, né. Toda a discussão, né, de conteúdo
relacionado, né, à forma, né, vamos dizer assim, de funcionamento dessa operação urbana. E houve, né, nesse debate, né, várias, né, vamos dizer assim, né, complementações, né, e melhorias, né, feitas pela sociedade civil, né, na proposta da operação urbana Água Branca, né, de modo, né, que a discussão que a sociedade fez, né, havia uma expectativa, né, depois inclusive de semanas de debates, inclusive com os vereadores da Câmara Municipal, audiências públicas, né, que o centro, né, daquilo que foi discutido com a sociedade civil iria, vamos dizer assim, ser contemplado na deliberação dos vereadores da Câmara Municipal, né. Mas para a decepção, né, e para o desencanto, o desalento, né, das entidades relacionadas, né, que moram inclusive naquela região ali da Água Branca, da Barra Funda, né, onde, né, está acontecendo a operação urbana Água Branca, né, foi totalmente, né, desvirtuado, né, por uma atuação de praticamente com um processo de votação que durou um pouco mais de 2 ou 3 horas, de emendas, né, que apareceram na votação da operação urbana, né, que, né, tirou, vamos dizer assim, né, toda a discussão, né, de um processo mais, né, de garantia de evitar, por exemplo, né, que os prédios, né, que os espigões que estão sendo construídos naquela região, né, tivessem, vamos dizer assim, né, mais relação com o setor imobiliário, mas que pudesse garantir, por exemplo, né, o acesso, né, dos setores médios de baixa renda naquela região, né, foi toda ela desvirtuada para garantir, né, quem passa ali naquela região do Palmeiras, né, já vê o que está acontecendo na região, né? Ou seja, o interesse, né, do setor imobiliário atuou fortemente para garantir, né, que a operação urbana ficasse de novo, né, sobre vamos dizer assim, né, o poder, né, do capital imobiliário. E 3 anos de debate e de discussão foram praticamente, né, vamos dizer para a lata do lixo, mas, né, foram desconsiderados, né, gerando, né, um descontentamento muito grande desses setores que participaram do debate. Então, estou querendo dizer aqui, né, que uma coisa, né, são, né, os espaços, né, formais de participação, de debate, né, quando eles não deliberam e quando eles não têm condições de deliberar e de caminhar, né. Outra coisa são os espaços de representação, onde a gente não tem controle e nenhuma governabilidade sobre eles. E uma terceira e última questão, até para passar aqui também para os outros companheiros da mesa, né, depois inclusive da brilhante exposição da nossa professora Marilena Chalina, queria fazer um último comentário, né. Há uma distância muito grande, né, entre os processos participativos, os espaços de participação, aquilo que se delibera nesses espaços formais, né, e a vida real, né. A gente está vendo, por exemplo, né, mesmo depois dos processos de audiência pública, né, de debates formais, em relação, por exemplo, só para ficar numa referência concreta, né, em relação ao trecho norte do Rodanel, né, a gente vai lá, né, para ver, né, a violência que está sendo, né, o processo de remoção, né, de despejo, né, das famílias ali da região, né, do trecho norte, da construção do trecho norte do Rodanel, né, na região ali da Cantareira, né, próximo à Cantareira, no Parque de Itaipa de São Paulo. Estive lá, nós estamos acompanhando aquele processo, nós estamos propondo e desenhando a proposição de uma ação civil pública em relação a aquela situação das famílias, né. As famílias estão sendo removidas, né, com extrema violência, despejadas, né, pela Dersa, né, muitas dessas famílias recebendo indenizações, né, pífias, né, ou não recebendo indenização, porque as famílias moram, né, muitas vezes em situação irregular, o proprietário é outro, né, a Dersa está indenizando o real proprietário e as famílias que moram há 30, 40 anos naquela região sequer estão recebendo, ali na região do Jardim Paraná, recebendo as indenizações. Né. Então, quer dizer, tem aí a rima, tem audiência pública, né, mas na verdade, né, o povo, né, é completamente excluído depois desse processo, né, inclusive, né, quando é construído, né, uma obra gigante como o Rodanel, o trecho norte do Rodanel, as famílias são removidas, né, com extrema violência, como está acontecendo ali. E esse processo, né, de remoção, de despejo, né, se repetiu, né, por toda a cidade em diversas obras, em diversos processos. Né. Para ficar aqui numa última referência, né, comentar, por exemplo, a situação, né, da construção da linha 17 Ouro do metrô, que está ligando, né, ali na região da Águas Espraiadas, né, que está ligando
né, o aeroporto de Congonhas. É uma obra, inclusive, que estava na matriz de responsabilidade da Copa do Mundo de 2014, foi retirada, né, isso tem também a menor importância. O fato é também que as comunidades, né, que estão ali no entorno, né, do aeroporto, né, também foram removidas, né, e estão sendo removidas, né, e hoje, né, muitas dessas famílias que foram removidas ali daquela região, por exemplo, né, estão morando, né, lá na região do Meteoro, ali, né, na região de Parelheiros, né, próximo à região do Varginha. Ou seja, as famílias saíram dali, né, do entorno do aeroporto de Congonhas para ir morar no extremo sul da cidade. Então, não tem razão, né, as ações, né, que os movimentos da rede extremo sul estão fazendo ali na região sul de São Paulo. Então, estou fazendo essas referências para dizer, né, que nós precisamos, né, avançar muito, né, na discussão e no debate dos espaços de participação e fazer, de fato, uma aproximação mais concreta, né, entre, né, aquilo, né, que é o mundo real, né, dos espaços formais de deliberação e de decisão. Obrigado pelo convite. Para a gente poder aproveitar aqui e debater mais essas contribuições importantes aí que já tivemos. Bom, eu sou a Vera Ribeiro, estou aqui representando a ABONG, Associação Brasileira de Energia, que agora também se denomina Organizações em Defesa dos Direitos e dos Bens Comuns, né, que é uma associação de organizações. E eu até achei bem interessante a professora Marilena ter feito essa provocação do Open Government Initiative, o Partnership, porque de fato, né, e de fato é uma iniciativa que foi o governo americano que tomou um movimento, né, que os Estados Unidos, o governo americano tomou à frente, e o governo brasileiro, petista, topou ser meio vice, né, o co-chair desse negócio. Eu acho que pode ter pontos positivos e eu acho que é uma contradição aí. E, na verdade, assim, não é à toa que foi os Estados Unidos que saiu, porque, de fato, a agenda da transparência do controle social é, na origem, uma agenda liberal, né? Ela é uma agenda de pessoas que dizem que o Estado é um mal necessário, nós somos controlados de fora aqui da sociedade, porque ele é um mal, não tem que ele não nos rouba tanto, não, né, faz o que é preciso fazer com o dinheiro que a gente, infelizmente, tem que pagar de imposto. Então, essa é uma agenda, na sua origem, de fato, natural. Natural liberal. Né? Uma agenda liberal, ela circula perfeitamente nos espaços empresariais, tem muitos movimentos empresariais bacanas, eu acho importantes que existam, mas com a agenda do controle social e da transparência, do controle da corrupção. Né? Agora, eu acho que o movimento da história, né, depois a Maria do Chão talvez estava explicando no livro, acontece, mas isso as evidências demonstram, é que é uma agenda que também é apropriada por forças sociais que veem o Estado como uma coisa importante e que acreditam que o Estado é importantíssimo porque ele tem uma função redistributiva e que então são grupos sociais que querem usar ferramentas de transparência e de controle social para averiguar, para zelar, para ver se o Estado de fato está cumprindo o seu papel de redistribuir os recursos sociais, né, e promover justiça social e garantir direitos humanos. Então, acho que essa é a luta, mas que na origem essa bandeira é liberal, né, o Estado é o mal necessário, vamos controlá-lo aqui do lugar do bem que é a sociedade, né? E eu acho que a gente está falando aqui, e aí então a gente articula essa bandeira da transparência, do acesso à informação, à agenda da participação, quando a gente quer que grupos que não têm acesso, influência no poder pelos meios aí naturais, que é ligar para efetuar a escuta, né? O cara da Siemens, da Gerdau, do Itaú, do Bradesco, que tem essa capacidade de exercer influência sobre o poder político, porque detém o poder econômico. As formas de participação são as formas que a gente está postando de que os grupos despossuídos de poder fazem e precisam de informação também para exercer, com todas as dificuldades que o Benê fala aí, né, a participação por vias institucionais, nos famigerados conselhos e conferências que a gente tem se queixado tanto e está tão desanimado de que
os efeitos não são aqueles que a gente espera, e se é deliberativa, não é? Até tem uma pesquisa grande que Polis e Inesc, duas entidades associadas da BOM, fizeram um balanço, né, de todos esses espaços de conselho, e uma coisa que eles repararam assim, que o fato dele ser deliberativo ou consultivo na prática não quer dizer nada. Uns são mais influentes ou menos, dependendo da força política, porque eu acho que as conferências, os conselhos, nada mais são do que espaços da gente fazer política. Né? Não está dado que a gente está lá, vai dar, né, alguém aqui na semana sabe que a luta é longa e que grande parte da força de influência que esses espaços de participação têm depende da força política que está atrás dos movimentos. Né? Depende de uma capacidade da sociedade civil se articular por fora, de maneira independente ao governo, para poder fazer a sua influência lá. Né? Então, assim, eu acho que a gente continua apostando nesses espaços como espaços de fazer política, né? Os espaços de participação institucionalizada. Apoio e aposto muito nessa construção de um sistema nacional de participação social e de um sistema municipal, sistemas municipais e estaduais de participação. Eu acho que é uma forma da gente refazer, né, e conseguir também essa reforma política que nós precisamos, que eu acho que acreditar na democracia participativa não significa desacreditar na representativa, são formas complementares, né? E às vezes eu fico perguntando como se dá, por exemplo, eu estive na Consocial, lá na Nacional, e a gente conseguiu eleger como primeira prioridade, há 2, 3 anos atrás, e é estranho que a Consocial foi basicamente mobilizada pelas CGUs estaduais, então era um povo esquisito, não era o povo geralmente do movimento de moradia, era um povo mais cheio de terno e gravata, então mais, né? E é engraçado, mas que de fato foi bacana, mesmo num ambiente desse, de trazer muita gente nova para o espaço de participação, mas a gente conseguiu eleger como prioridade 1, 0, financiamento público de campanhas. É uma coisa que nenhuma seja conseguiria fazer, isso depende de uma lei, de uma reforma que está difícil de sair, né? Mas então, agora, por onde se dá, quer dizer, influência, a gente sabe que é uma construção, né, que depende de muitas corporeidades, muitos tempos e muitos espaços integrados de forças sociais, né? Mas eu acho que de fato a gente também tem que olhar para muitas coisas que a gente precisa avançar. Nessa coisa dos processos participativos são basicamente as conferências, as audiências públicas, na questão metodológica, né, porque a gente ainda está derrapando muito na questão metodológica. Aprofundar o que chama as instâncias de participação, que são os conselhos, pensar muito no papel desses conselhos, não só como conselheiros do rei, né, mas também como pessoas que estão ali, também representando o espírito da participação e com um importante retorno a dar para as suas bases, né, para os movimentos sociais, porque não vai ter força nenhuma se não tiver um movimento social atrás, né. Eu acho que um elemento metodológico importante é a gente sempre trabalhar em torno de planos de Estado. Eu acho que construir planos de Estado são ferramentas importantes para os movimentos sociais, né? Um PNH, o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, que tem sido uma ferramenta de luta importante para os movimentos sociais, assim como nós temos diversos, né? E eu acho que um quarto elemento desse sistema de participação, que vai fazer o uso, que eu espero que seja feito, da informação pública, acessível, né, é a gente pensar no fortalecimento dos atores da participação. Afinal, quem que é essa sociedade civil hoje? Né? A gente sabe que, historicamente, os sindicatos representaram a força transformadora na sociedade. Eu fico até com medo na mesa, mas enfim, eu também não sei explicar. Mas eu sei que hoje, o que a minha intuição diz é que a gente não consegue mais resumir a sociedade civil apenas aos movimentos de trabalhadores, e também não dá para reduzir, como eu vejo às vezes alguns amigos de esquerdas que estão no poder, assim, que aí tem preconceito de ONG, de não sei o quê, que é o Estado, porque a sociedade com o PT chegou ao Estado, então nós não precisamos mais dessas organizações da sociedade civil, né? Quando a gente sabe que precisa sim, que a pressão continua mesmo sobre o governo petista, ou sobre o governo progressista, são governos de coalizão, que sofrem extremas influências, e que eu acho que as ONGs, as organizações,
meu desejo que eu quero construir é que as ONGs sejam para os movimentos sociais em geral o que os sindicatos são para os movimentos dos trabalhadores, e são ainda, são organizações, são bases organizativas para movimentos sociais que defendem direitos humanos, que defendem o acesso das pessoas com deficiência, e que, lógico, é um campo muito diverso. Também tem fundações filantrópicas, meio de direita, meio de esquerda, meio nada, só pessoas menos ou mais politizadas. Pessoas comuns como a sociedade, assim como existem partidos de direita, de esquerda, mais fisiológicos e menos, e tudo mais, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nessas 4 coisas, né? Como pensar, eu acho que é importante também pensar o fortalecimento dos atores, porque eu também acredito que não existe participação sem sociedade civil organizada. Curtindo só na internet a gente não vai mudar o país. Isso é importante, são caminhos mais de divulgação que podem ter os seus dois lados. Também não sou tão pessimista como eu acho que a gente consegue fazer algum tipo de contra-informação nas mídias, como se fazia antes também, contra-informação, porque antes da internet revoluções já foram feitas, né? Então contra-informação era feita também de alguma forma. E é isso. Então eu vou ser bem rápida só falar isso, e só lembrando também que eu recebi vi também no Facebook um cartazinho, depois tem isso, depois passou, eu não gravei lá, nunca mais se recupera, porque o passo é muito efêmero, mas era um cartaz num bar latino-americano qualquer que dizia assim: "No tenemos Wi-Fi, hablen entre ustedes." Achei muito legal. Falem entre vocês, nós não temos Wi-Fi. Lamento. Então eu espero que a gente, enfim, consiga conseguir. Eu acho bacana também essa coisa dos hackathons aí que se pretende fazer. Eu acho uma ideia bacana também, poderosa, porque a informação cada vez mais é uma coisa extremamente difícil de ser gerada, e tem que ser o Estado que gera mesmo. O Estado tem que gerar informação, né? E tem que franquear a possibilidade de que outros manipulem essa informação. Então não é só o Estado que manipula a informação, nem só a grande mídia, mas, enfim, programadores malucos em aliança com os movimentos sociais também podem pegar essa informação e manipulá-la de acordo com seus ideais, com seus interesses, com as suas lutas redistributivas, e por um Estado que faça esse papel de redistribuição na sociedade. Obrigada. Olá, não sei se é bom dia, boa tarde, quase boa tarde. Primeiro agradecer aqui o Gustavo, secretário, pelo convite. Pensei aqui fazer um comentário aqui, e eu achei bom que a gente tenha começado a mesa com a Marilena desorganizando totalmente a lógica da mesa, mas uma questão que eu acho que é muito pertinente, que eu volto no final do meu comentário, sobre o conceito de governo aberto. Mas antes eu queria ponderar um pouco, a Mariana está muito pessimista, eu vou ser um pouco... vou ser um pouco mais otimista. Na verdade, espero, mas sem perder o contato com a realidade do meu otimismo, porque eu acho que tem as tecnologias digitais, elas abrem muitas possibilidades, embora elas tenham várias dessas características de controle que a Mariana descreveu. E, na verdade, não só elas têm esse potencial, como elas nasceram com potencial emancipatório. Eu queria resgatar assim, muito rapidamente alguns elementos da constituição dessas tecnologias de informação, que elas são emancipatórias e que estão se convertendo em outra coisa, mas elas são, sobretudo, tecnologias que estão em disputa, e iniciativas como que a gente está tendo agora na Prefeitura de São Paulo fazem parte dessa disputa sobre o uso das tecnologias. Porque a tecnologia da internet, na sua dimensão de comunicação, ela nasceu fundamentalmente como uma forma de comunicação democrática. A internet era uma rede de compartilhamento de recursos computacionais, e ela se converteu numa rede de comunicação, em uma rede de comunicação do mundo acadêmico. A internet até 95 era uma rede exclusivamente acadêmica, ela incorporando a sua forma de organização essa dimensão democrática da comunicação, porque a comunidade acadêmica que fazia uso da internet era uma comunidade
normativamente democrática. Ela não era, de fato, assim, uma comunidade igualitária, mas ela se via, se imaginava, e ela tinha elementos normativos que apontavam para uma comunidade democrática. Por quê? Nessa comunidade, todos os cientistas falavam e escutavam, né? Todo mundo era autor de papers, né? De artigos científicos, e eram leitores de artigos científicos. E elas desenharam as formas de comunicação dessa rede até 1995, de maneira que todos pudessem escrever e ler. O Castells, no livro dele sobre as comunicações, fala que antes da internet nós tínhamos dois tipos de comunicação que estavam nas mãos da indústria cultural. É a comunicação de massa, muito falada, todo mundo escuta, é o rádio, a TV, os jornais, e nós tínhamos comunicação interativa 1 a 1, que é o telefone, o telegrama, as cartas. A internet, ela mudou esse um terceiro modelo ao criar uma forma de comunicação na qual eu falo para muitos e muitos falam para um. Que ela é característica já é uma forma de comunicação que antes da internet a comunidade acadêmica já se organizava. Eu escrevia para um periódico científico, então eu falava para muitos, para a minha comunidade de pesquisadores científicos, e aquela comunidade, aqueles muitos falavam para mim. Não é? E a internet, ela potencializou, ela foi desenhada para levar, digamos, para radicalizar esse princípio do um para muitos e do muitos para um, até 1995. Em 1995 se vendeu acesso público à internet. A internet antes só existia dentro dos portões da universidade. Quando ela vendeu, rapidamente os movimentos sociais perceberam que havia uma homologia entre a forma de comunicação que a internet proporcionava e a forma de organização dos movimentos sociais, que era democrática, que era horizontal, que os movimentos de luta estavam sempre, não é? Eles criavam formas de organização que rompiam, que desafiavam a forma de organização vertical, hierárquica, que caracteriza o sistema produtivo e o sistema de poder, né? Criando relações horizontais. E a gente vai ver, nos anos 90, quando a internet passou a ter acesso público, os movimentos sociais explorando e desenvolvendo tecnologias de comunicação horizontal. O que as empresas, quando elas entraram, elas quiseram fazer? Quiseram transformar a internet num meio de comunicação vertical. Elas impuseram o modelo dos grandes portais, que nada mais são do que a importação do modelo da TV e do jornal para a internet. A tua interação é reduzida a clicar e mudar de canal. Esse é o modelo do UOL, da American Online, do BOL, do Terra, esses grandes portais que ainda existem hoje, têm uma lógica muito vertical. Os movimentos sociais desenvolveram ferramentas de comunicação extremamente participativa, como eles já tinham feito antes da internet, com as rádios livres, com as TVs comunitárias, com os jornais operários, né? Eles usaram a tecnologia da internet para radicalizar essas formas de comunicação participativa que estavam de acordo com a forma de organização dos movimentos sociais. Pois bem, o fato da comunicação acadêmica e da comunicação dos movimentos sociais ter se estabelecido como o paradigma da internet nos anos 90 forçou os meios de comunicação por um processo de competição de mercado. Eles estavam perdendo audiência para a comunicação acadêmica e para a comunicação dos movimentos sociais, forçou eles a se adaptarem a essas novas formas mais horizontais. Mas, então eles começaram a adotar, e a gente vê no final dos anos 90 o desenvolvimento de empresas que fazem esse tipo de comunicação, que era feita antes só pelos meios acadêmicos e só pelos meios ativistas. Então, no final dos anos 90 e nos anos 2000, a gente vai ver o nascimento do Twitter, do Facebook, da Google, etc. Não por acaso, várias dessas empresas têm suas origens ou no ativismo ou no meios acadêmicos. A Google foi um projeto de doutorado da Universidade de Stanford, o Twitter foi fundado por ativistas do movimento de globalização. A gente vai ver, nas suas origens, elas estão ancoradas nessas duas formas de organização democrática e se transformam em modelos de negócio. Elas são obrigadas também a se adequar à gratuidade dessa comunicação, porque ela é uma comunicação não comercial. E elas tentaram desenvolver modelos de negócio para operar gratuitamente, ganhando dinheiro de outras maneiras, que não podia vender informação, acesso, porque estavam comprometidos com meios que eram fornecidos fora do mercado. Qual é o meio que elas descobriram? Foi a publicidade. E é por esse motivo que elas começaram a recolher dados privados dos usuários, que somos nós, para fazer publicidade dirigida. A grande inovação da Google é uma profunda revolução na publicidade, criando publicidade dirigida. Eu não faço como no jornal Folha de São Paulo, que eu ponho propaganda, 100 mil leitores, propaganda
de um carro 70 mil. Né? O meu público consumidor para aquele carro lá são 300 pessoas. Eu imprimo 100 mil e aquilo é um desperdício. A Google não manda só para a Marilena Chauí, que está querendo uma unidade plena de saúde. Eu sei que ela está. Por quê? Porque eu monitoro, eu recolho informações privadas dos usuários e vou dando a publicidade para aquele usuário que está necessitando daquela publicidade. Isso é uma necessidade. Obviamente, no desenvolvimento dos últimos anos, essas empresas acumularam bancos de dados que são incrivelmente perigosos, que tem todas as nossas informações, são muito mais precisos que os bancos de dados, as informações que os regimes totalitários que a gente viu no século XX tinham, muito mais. A quantidade de informação, a Google ela tem todo o meu histórico de geolocalização pelo celular, ela tem todo o meu histórico de busca, ele tem acesso ao conteúdo de todos os meus e-mails, né, tudo aquilo que a gente dá, next, ok, são autorizações contratuais para lerem o nosso. E é por isso que esses serviços são usados gratuitamente. Não é? Porque nós somos vendidos, a informação deixou de ser vendida, esse serviço é dado gratuitamente e é vendido para os anunciantes da nossa informação privada. Esses bancos de dados foram explorados pelos governos, como era óbvio. E o caso do Snowden a explicitação de algo que muitos de nós já sabíamos, que era inevitável que esses bancos de dados com informações precisas sobre o cidadão seriam usados com finalidades políticas, ou de política comercial, como no caso dos Estados Unidos. Mas retomando e concluindo, essas tecnologias, nasceram como armas e instrumentos de emancipação, e elas foram apropriadas e também utilizadas como instrumentos de controle e de monitoramento. Elas têm um potencial que está em disputa, eu acho que faz parte das nossas do debate político, como é que nós utilizamos essas tecnologias para emancipação e evitamos o controle. E nesse caso, iniciativas como essa, de usar as tecnologias para melhorar a participação social e tornar mais públicos os atos de governo, eu acho que contribui para esse processo de emancipação e não de controle. Por último, para concluir, queria concordar com a Vera sobre o conceito de governo aberto, porque nesse mundo da informação, software livre, acesso à informação, nós operamos só com categorias importadas dos grupos liberais americanos. Existe uma hegemonia conceitual e teórica desses grupos americanos que faz com que a gente opere em bases liberais. E quando, por exemplo, aconteceu essa crise do Snowden, não por acaso, nós vimos vários ativistas que são progressistas e que estão trabalhando nesses temas tomarem uma perspectiva antirregulatória, se oporem às tentativas de regulação do governo brasileiro com bases liberais, dizendo que regulação desses meios de comunicação é igual à censura, é absolutamente liberal. E eu acho que vale a pena a gente começar um esforço conceitual, interpretativo, teórico, para a gente pensar o uso dessas ferramentas nessa perspectiva emancipatória em outras bases. Por exemplo, se a gente está falando de transparência e acesso a dados, por que não também incorporar essas iniciativas em relação ao governo, dar mais transparência, mais publicidade aos atos do governo, e exigir também das empresas? A nossa legislação de sociedades anônimas, ela já exige um certo grau de publicidade. Por que não incluir isso dentro do arco de iniciativas de publicidade dos atos das empresas, dos balanços das empresas, dos objetivos das empresas? Como a gente já são quase uma hora, e as pessoas aqui têm compromisso, eu consultaria com vocês se é o caso da gente não ter as perguntas agora, porque às 2 horas a próxima mesa já começa e a gente precisaria, as pessoas precisam almoçar, enfim. Então, infelizmente, eu não abriria aqui a palavra para as perguntas, mas eu coloco para vocês que o objetivo da mesa é de iniciar discussões sobre o que a Prefeitura de São Paulo entende como governo aberto, o que é São Paulo aberto, ela foi atingida. A ideia era justamente discutir, começar essa discussão sobre o que a gente entende. E acho que o Pablo tem razão quando coloca que você tem ideias e conceitos liberais atrás, mas quando a gente resgatou a palavra participação social, a gente já quis fazer uma diferenciação. Porque a palavra participação social tem trajetória,
liberal também, mas na esquerda muito também, principalmente aqui na cidade de São Paulo. O Dito foi convidado aqui para a mesa, você, Maria Helena, a Vera, justamente para a gente causar, né, uma discussão que vai prosseguir ao longo de 3 dias. Então é importante que vocês participem os 3 dias, hoje aqui, amanhã na Biblioteca Mário de Andrade, na sexta na Biblioteca Mário de Andrade, e lembrando que na quinta e na sexta-feira a ideia é que a gente escreva um documento, né, pactuado aqui, depois abra para contribuições na internet, sobre o que é que a gente entende, para onde pode caminhar uma política municipal de participação social, de transparência, de controle, né, e que isso se configure um pouco como a nossa visão de governamento. Então, infelizmente, eu encerro agora para a gente retomar as duas pontualmente.